E aí, galerinha do sétimo ano, beleza com vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Pedro, né? Mais uma aula de geografia. Então agora a gente vai, galera, ter como conteúdo, né? A gente vai estudar mais uma vez a região norte e o nosso conteúdo vai ser o seguinte, ok? Região norte, dinâmica natural. Então, pessoal, o objetivo da nossa aula será identificar e compreender os componentes naturais da região norte, ok? Como domínio morfoclimático amazônico, formas de relevo da região norte, características do clima e vegetação da região norte, localizar as bacias hidrográficas da região norte. Então, vamos lá. Então, para a gente falar, né, da questão morfoclimática, né, é preciso a gente entender mais uma vez, rever, né, já foi tema de aula, né, os domínios morfoclimáticos, né, do Brasil. Né, então a gente viu que os domínios morfoclimáticos, né, são amazônicos, cerrado, mares e morros, caatinga, araucárias, pradarias e as chamadas faixas de transição. Então, esse conceito, né, de domínios morfoclimáticos, né, já que a gente vai ver o domínio morfoclimático amazônico, né, em específico, então o conceito de domínio morfoclimático tem a seguinte classificação, né, do meio ambiente brasileiro, que foi elaborada pelo geógrafo, né, geógrafo brasileiro, né, Aziz Absaber, né, ele geógrafo brasileiro, né, ele morreu em 2012, ok, de origem libanesa. Em 1970, né, ele cria esse conceito de domínio morfoclimático brasileiro. Então, essa classificação utiliza como critério para dividir o espaço natural do país, né, as características do relevo, clima, solo, vegetação e ocupação humana. Então, no caso, a gente vai estudar aqui as características do domínio morfoclimático amazônico, ok? Então, em relação ao domínio morfoclimático amazônico, né, é o maior domínio morfoclimático do Brasil, ocupa cerca de 40% do território brasileiro e abrange a maior parte dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, o relevo, né, o relevo aqui da região norte. Então, na região norte prevalecem três áreas de relevo. Então, no relevo da região norte, né, predominam as feições de depressão ligadas basicamente ao processo erosivo, ok? Ou a processos erosivos. A altitude média das feições de depressão na região norte varia entre 200 e 300 metros. Né? Os planaltos, né, estão principalmente na parte norte da região. No Planalto das Guianas estão os pontos mais altos do Brasil, que são o Pico na Deblina, com 2.993 metros, e o Pico 31 de Março, né, o segundo maior, né, em nível de altitude do Brasil, com 2.972 metros, e parte do Planalto Central localizado no sul da região amazônica. Ok? Então, galera, falar aqui em depressões, planalto e planície, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né? Lembrando, depressões, né? A gente lembra muito, né, daquele estágio comportamental, né, a tristeza, mas aqui no caso a gente tem um outro conceito de depressão, né? São as depressões geográficas, né? Então, a depressão, né, geográfica, a gente tem dois tipos, né? A gente tem a absoluta e a relativa. A absoluta, no caso, é aquela que está abaixo do nível do mar. A depressão geográfica relativa é aquela que está acima do nível do mar. Então, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né, de depressão, planalto e planície para a gente rever. Né? Então, depressões geográficas representam uma das formas de relevo ao lado dos planaltos, planícies e montanhas. São áreas mais planas e regulares que os planaltos, as quais possuem as altitudes mais baixas do planeta, que estão entre 100 a 500 metros. Apresentam intenso acúmulo de sedimentos e podem ser formadas
por rochas sedimentares ou cristalinas. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de depressão, né? A depressão ela representa esse tipo de espaço, certo? Esse tipo de formação aqui dentro de um espaço, de um determinado espaço natural, ok? Então, os planaltos, né? A gente tem aqui um exemplo de planalto, ok? Então, os planaltos são unidades de relevo relativamente planas, e localizadas em regiões de altitudes elevadas. Geralmente se situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada, ok? Então a gente tem aqui uma espécie de depressão absoluta aqui, né? Ou seja, está acima do nível do mar. A gente tem aqui um planalto. E a gente tem as planícies, né? Então a planície é uma categoria de relevo relativamente recente, que se localiza em regiões de baixas altitudes, geralmente próximas ao nível do mar. Suas superfícies são pouco acidentadas e normalmente planas. Forma-se pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas mais altas que a rodeiam. Então, aqui a título de curiosidade, galera, né, quando vocês aí estiverem viajando, né, quando essa pandemia acabar de vez, né, vamos ter fé e esperança, né? Então, as principais formas de relevo. Então, quando vocês estiverem aí, né, nós estivermos viajando nos ônibus da vida, né, pelo interior do Brasil, pelas regiões do Brasil, a gente vai entender essas paisagens, a gente vai entender o que é uma depressão, que a gente já viu, não é? O que é um planalto. A gente tem aqui o conceito de montanha, uma colina, né, uma cordilheira, não é? Mais conhecida aí que a gente conhece, né, a Cordilheira dos Andes. Aqui a gente tem a serra, a gente tem aqui um planalto, ok? E as planícies, ok? Então vamos lá. Principais depressões da região norte. Então a gente tem a depressão norte amazônica, certo? Então ela está localizada na porção norte da Amazônia, entre o planalto da Amazônia Oriental e os planaltos residuais norte-amazônicos, com altitudes que variam entre 200 e 300 metros. Elas possuem rochas, né, cristalinas e sedimentares bem antigas e estende-se entre o litoral do Amapá e a fronteira do estado do Amazonas com a Colômbia. A outra depressão, né, da região norte é a depressão sul-amazônica. Né, possui terrenos predominantemente, né, sedimentares e altitudes variando entre 100 e 400 metros. Está localizada na porção meridional da Amazônia, intercalando-se com as terras dos planaltos residuais amazônicos. Depressão da Amazônia Ocidental. Então, compõe uma enorme área de origem sedimentar no oeste da Amazônia, com altitudes em torno de 200 metros, apresentando uma superfície aplanada atravessada ao centro pelas águas do rio Amazonas. A outra depressão que nós temos aqui na região norte é a depressão do Tocantins. Então, ela corresponde todo o trajeto do rio Tocantins, né? Aqui o rio Tocantins-Araguaia, quase sempre em terrenos de formação cristalina, né? Pré-cambriana, ou seja, do período pré-cambriano. Suas altitudes declinam de norte para sul, variando entre 200 a 500 metros, tá ok? Então a gente tem aqui nessa imagem, né, um reflexo aqui da depressão do Tocantins. Tranquilo? Vamos lá? Então, planaltos e planícies da região norte. Então, a gente tem aqui os planaltos residuais, né, norte-amazônicos. O que é que são esses planaltos residuais norte-amazônicos? Eles ocupam uma área onde se mesclam terrenos sedimentares, certo?
sedimentares e cristalinos na porção mais setentrional do país, do Amapá até o Amazonas, caracterizando-se em alguns pontos pela definição das fronteiras brasileiras e em outros pela presença das maiores altitudes do Brasil, como o Pico da Neblina, né, que tem em torno de 2.995 metros, está na divisa do estado de Roraima com a Venezuela. Então aqui o Pico da Neblina, né, é o ponto, né, mais elevado, ponto mais alto, né, do país. Tranquilo? E a gente tem aqui a planície do Rio Amazônia, do Amazonas. Então, para falar em planície, né, galera? Então a gente tem alguns tipos de planícies aqui para lembrar, né, refrescar aqui a cuca de vocês, né? A gente tem as planícies aluviais ou fluviais, né? É aquela que os sedimentos, né, eles são transportados pelos rios, né? Os restos, né, de rochas, né, os sedimentos. A gente tem as planícies lacustres, né? São aquelas que quando o acúmulo de sedimentos, né, que a gente observa o acúmulo de sedimentos em lagos, as planícies costeiras, né, que são aquelas que fazem o transporte de sedimentos, elas transportam os sedimentos por meio das águas marinhas, né? Ou seja, então os sedimentos, né, que são os detritos, né, galerinha? Os detritos originados pelos processos, né, de desgaste das rochas, né? Então a gente vai falar aqui da planície, né, do Rio Amazonas, região de terras baixas, né, amazônicas. Era considerado uma das maiores planícies do mundo, mas atualmente todo esse espaço divide-se em várias unidades classificadas como planaltos, depressões e planície. Se considerarmos apenas a origem dos seus 1,6 milhões de quilômetros quadrados, formaria uma grande planície, pois a origem é toda sedimentar. Se considerássemos a altimetria, né, a altura, também denominaríamos essa região de planície, pois não ultrapassa 150 metros de altitude. Então, considerando-se, no entanto, o processo erosivo, né, e disposicional, percebemos que mais de 95% dessas terras baixas da região, né, amazônica são, na verdade, planaltos ou depressões de baixa altitude, onde o processo, né, de erosão, o processo erosivo, se sobrepõe ao de sedimentação, restando a planície verdadeira, uma estreita faixa de terras às margens, né, dos rios da região. Tranquilo? Então vamos lá. As bacias hidrográficas, né? A gente tem aqui as bacias hidrográficas, ok? Então, para a gente falar aqui das bacias hidrográficas, né? Quando a gente fala em bacia hidrográfica, a gente está falando dos rios, né? A gente está falando da hidrografia, né, da região norte, né? Então essa região aqui que é muito abundante em água, né? Então a região norte é constituída, né? É constituída pelas seguintes bacias, né? A bacia amazônica, bacia do Rio Tocantins-Araguaia, bacia do Atlântico Noroeste, aliás, desculpa galera, bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, ok? Então aqui a gente tem toda a bacia, né, do rio, né, bacia da região norte, os vários rios aqui em torno da região norte. Aqui a gente, né, já tem o rio Tocantins, famoso Rio Negro, Rio Solimões, né, bastante conhecido, né, para quem gosta aí da dupla sertaneja, né, vai lembrar bastante, né, aqui os dois rios, né, Rio Negro e os Solimões, né. Então a bacia amazônica é a maior do mundo, galera, formada pelo Rio Amazonas e seus mais de 1.000 afluentes, né, com 3.869.953 quilômetros de extensão em território brasileiro. Possui 22, né, 22 mil quilômetros de rios navegáveis. Tranquilo?
Então, a bacia do Amazonas representa entre 13% e 20% de toda a água doce proveniente dos rios do mundo e 68% de todos os recursos hídricos, né, do Brasil. Então, a título de informação, galera, a gente tem aqui, por exemplo, nessa região, costuma-se dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Costuma-se dizer-se hoje também os conflitos, né, entre as potências mundiais giram em torno do petróleo, né? Há algumas projeções de que o futuro, né, esses conflitos serão por água, né? Presume-se isso. E a região amazônica é uma região, como a gente viu aí, superabundante água. Então, na região norte, a gente pode observar que contém também o maior volume de água subterrânea do mundo, né? Um exemplo aqui é o aquífero, né, Alter do Chão. Ele está localizado no subsolo dos estados do Amazonas, né, do Pará, do Amapá. Então, várias cidades dessa região utilizam as suas águas, né, para o consumo humano, né, com destaque aqui Manaus. Tranquilo? Bacia do Tocantins-Araguaia, né, situada na região centro-norte brasileiro. Essa bacia se estende pelos seguintes estados do Brasil: Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Distrito Federal, sendo composta pelos seus principais afluentes, ok? Então, o rio Tocantins e o rio Araguaia. O rio Tocantins nasce no estado de Goiás, percorre aproximadamente 1.900 quilômetros até alcançar o rio Araguaia. A gente tem aqui, né, por satélite, né, a gente tem aqui na forma, né, cartográfica, né, nesse desenho cartográfico, no mapa. Então, o rio Tocantins nasce no estado de Goiás e percorre aproximadamente 1.900 quilômetros até alcançar o rio Araguaia, onde deságua o rio Araguaia, percorre cerca de 2.600 quilômetros até atingir a foz que fica no Oceano Atlântico, né? Então, a gente vai ter aqui a foz, né, do rio Tocantins, do rio Araguaia, e a gente vai ter aqui identificar que essa foz ela vai ficar no Oceano Atlântico, né? Ou seja, deságua aqui no Oceano Atlântico. Ok? Então vamos avançar, tranquilo? Então, o clima da região norte, não é? Então, o clima é equatorial, úmido, caracterizado por elevadas temperaturas e grande quantidade de chuvas ao longo do ano. Possui diversidade espacial, né, e sazonal, né, ou seja, por tempo, né, sazonal da pluviosidade, pois isso faz com que a região norte tenha o total maior de pluviosidade, ou seja, o total maior de chuvas, né, por ano no território brasileiro. A gente vai ter aqui a presença de duas estações, que será a estação seca, que ocorre no outono e inverno, estação chuvosa, que está compreendida entre, né, os períodos que seriam a primavera e o verão. Então, a região central, sudoeste e leste da região norte apresentam a estação seca bem definida, ok? Então, galera, a gente tem aqui as características climáticas meteorológicas. Então, é importante a gente observar esses dois elementos aqui, né, como a zecite e a zacas, né? A gente pode falar assim. Então, a zecite é a zona de convergência intertropical e a zecas, né, é a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, são super responsáveis, né, pela predominância, né, de climas aqui dentro da região norte. Né? Então, a região norte é influenciada pelas linhas de instabilidade, que são formações de nuvens carregadas de chuva no sentido linear. Né? A gente tem aqui, no caso, a zecite, né? A zona de convergência intertropical, né? Que são esses ventos. Né? A gente tem aqui os ventos alísios do nordeste, os ventos alísios do sudeste. Então, todas essas correntes de vento, né, elas vêm aqui na direção leste, né, de leste para a região
norte do Brasil, né? Que aí a gente tem aqui a zona de convergência intertropical. Esses fenômenos climáticos são associados à condensação do ar úmido, trazido pelos ventos de leste da zona de convergência intertropical. No caso, a zecite é uma faixa de nuvens, não é, de tempestades que circunda o globo, né? Vai ficar aqui próximo à linha do Equador, ela vai circular aqui, né, na linha do Equador. Outro ponto que a gente pode observar aqui é o aquecimento ao longo do dia, né, associado com a alta umidade do ar, favorecendo a ocorrência de chuvas no fim do dia, gerando as chamadas chuvas de convenção ou chuvas de hora certa. Tranquilo? Vamos lá, galera. Então a gente tem esses exemplos aqui, não é? Por exemplo, a gente falou, né, da questão do ar quente, úmido. A gente tem as médias térmicas, né, da região amazônica que variam entre 25, né, da região norte, variam entre 25 graus a 28 graus Celsius, né? O que indica baixa amplitude térmica anual. O índice de chuvas eles vão variar entre 1.500 milímetros a 2.500 milímetros anuais. Então, em razão dessas características, né, o clima equatorial vai se configurar como quente e muito úmido. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse fenômeno aqui, né, que a gente vai observar os ventos aqui, levando os ventos alísios, né, levando essa umidade para a floresta, né, o ar quente e úmido formando, né, essas nuvens, né, em torno aqui da floresta amazônica. E a gente tem aqui as nuvens, né, que provocam a chuva que vai para o solo, né, e é absorvida pelas raízes das árvores, né? Então a gente tem aqui o chamado, né, jato subtropical, que transporta e distribui a umidade da Amazônia para o centro-oeste e para o sudeste, né? E a gente tem a chamada a umidade da transpiração das árvores, que é chamada de evapotranspiração, né, que vai para a atmosfera, ok? Então, a evapotranspiração é a evaporação das águas dos rios, né, da bacia amazônica, também vão contribuir para o elevado nível de chuvas, né, da região. Então essa umidade ela é transportada a outras partes, né, do país, né? A gente já observou aqui. Então a vegetação, galera, a vegetação da região norte, né, floresta amazônica. Então, a vegetação da região norte está intimamente ligada ao clima, ao solo e ao relevo, né? Então, a floresta amazônica, né, ela que vai ocupar no território brasileiro uma área de 4,2 milhões de quilômetros quadrados. E a vegetação do norte brasileiro possui 3 graus, aliás, 3 degraus de vegetação, tendo como base os níveis de altitude. Então a gente tem aqui, não é, esse exemplozinho em relação à floresta amazônica, né, em relação à vegetação. Então a gente já viu aqui essa região de serras, região de planalto, né, o planalto norte amazônico, que vai, de certo modo também, gerar a mata de terra firme, a mata de várzea, já que a gente tem esses 3 degraus, mata de igapó, ok? Então a gente tem os depósitos de sedimentos, né? Depósitos de sedimentos terciários de terra firme. Aqui abaixo a gente vai ter o depósito de sedimentos, né? A deposição de sedimentos. O solo sedimentar recente de várzea, né? Que é essa outra camada. Então aqui a gente vai ter o nível das águas, né? Das águas altas, período de enchente, né? E aí aqui a gente vai ter a depressão sul-amazônica e os planaltos residuais sul-amazônicos, ok? Então a gente vai ter todo esse esquema,
não é? Que vai proporcionar os três tipos de degraus, né, que vão formar a vegetação da região norte do Brasil, em especial aqui da floresta amazônica. Então, galera, a gente tem aqui alguns exemplos, né, para a gente observar nessas ilustrações. A gente tem aqui a mata de terra firme, ok? Então, na mata de terra firme, né, a gente pode perceber que os terrenos, né, eles são elevados e que não são atingidos, né, pelo período de cheia, né, ou seja, não são atingidos pelas inundações. Então, a gente pode observar aqui o nível normal do rio, né, e aqui a gente tem o período de cheias. No caso, a mata de terra firme, ela não é, certo? Ela não é atingida por essas cheias, né? Ou seja, não está em área de inundações. Então, outro exemplo aqui é a área de várzea. Então, a área de várzea, a gente pode observar que parte da floresta vai estar toda sujeito a inundações periódicas. Então, a mata de várzea ela está entre a mata de terra firme e a mata de igapó. Então, a gente tem aqui formação de pequenas lagoas, né? Pequenos riozinhos aqui que ao longo do tempo eles vão desaparecendo. Então, no período de cheias eles voltam, né? Então, a gente tem aqui essa mata de várzea. Então, a gente tem aqui a mata de igapó. Então, a mata de igapó, ela representa, ela está inserida, né? Ela está dentro das áreas de terrenos baixos, próximo dos rios, né? Ocupando o solo permanentemente alagado. Então, a gente vai ter aqui espécies predominantes aqui nessa região, né? Como a Vitória Régia e a Piaçaba. A gente vai ter um outro exemplo aqui que eu não coloquei, galera, que é a floresta semiúmida, que ela vai estar na área de transição, ela vai estar tanto no domínio amazônico como em outros domínios, né? Então, bom, galera, em relação à questão da vegetação, né, na Amazônia, a gente vai falar aqui de uma questão que é lastimável, né, triste em relação ao futuro da floresta amazônica, ao futuro do Brasil, do mundo, né? Haja vista que a Amazônia tem essa importância, né, mundial, né? Então a gente vai falar aqui do arco do desmatamento. Então, basicamente, até a década de 70, rapaziada, a região amazônica ela não era tão desmatada. Havia um índice de preservação até a década de 70. Então, vai ocorrer um projeto, né, nesse período, é bom a gente lembrar, né, período político em que vai marcar o regime militar, né, a ditadura militar no Brasil. Então, vai haver um processo, né, no qual há uma intenção de ocupar, né, essa região de vazio demográfico que é a Amazônia. Né? Então, vão ocorrer projetos, né, como a construção da Zona Franca de Manaus, né, vão ocorrer construções como a rodovia transamazônica, né? Então essas regiões, essas construções, elas de certo modo vão, principalmente a Zona Franca, vai gerar um processo de desenvolvimento, mas também de grandes impactos ambientais. E a rodovia transamazônica também, né, de impactos socioambientais, na medida que você tem aí um índice de desmatamento e ao mesmo tempo um impacto social que vai modificar o estilo de vida de grupos indígenas que estavam ali em torno dessa região, né, no qual se abriu no meio da mata essa estrada. Então, da década de 70 para 80, a gente vai ter todo um avanço, ok, dentro desse processo de desmatamento na região amazônica. Então, o arco do desmatamento, né, essa região, esse termo, né, vai abranger uma região entre 500 e 700 mil quilômetros quadrados de terras, ok, que vão do leste e sul do Pará em direção ao oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, a região sul do Amazonas vem se consolidando como a nova área de expansão da fronteira agropecuária. Então, a gente tem aí, no caso, a fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? Ou seja, a gente tem aquela região, né, destinada para
a criação, né, de bovinos, né, agropecuária, e a gente tem uma região destinada para a produção de grãos como soja, sendo que essa região ela vai se expandir, ela vai se estender, ela vai para além do limite, né, das terras destinadas para essas atividades e acabam avançando para áreas de preservação, como também acabam entrando também dentro de espaços das reservas indígenas. E isso vai gerar todo aquele conflito, né, no qual nós observamos na aula passada, né, que vai fazer com que a gente entenda também que a região norte, o Brasil, representa também uma região de grande perigo para aqueles ativistas que vão lutar pela preservação do meio ambiente, pelo estilo de vida das populações que preservam, né, a floresta. Então, outro ponto que a gente pode perceber é que a exploração de madeira ilegal e a criação de áreas de pastagem, né, são os principais motivos que levam a essa degradação. Então, podemos observar, galerinha, aqui nesse gráfico do INPE, não é? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma instituição muito séria, né, que tem esses dados, né, que são emitidos por meio de satélites, não são falseados. A gente pode observar que atualmente, né, a gente tem toda uma política, né, de negação em questão em relação ao meio ambiente, né, de negar os dados que o próprio INPE, uma instituição séria como essa, né, divulgam. Então há uma negação, né, atual, infelizmente, do próprio governo, de não querer aceitar realmente os dados reais, né, desses índices de desmatamento em relação ao meio ambiente. Então a gente pode perceber aqui nesse gráfico, né, que ele vem de julho de 2016, né, a julho de 2019. Então aqui a gente tem um índice crescente, né, de desmatamento na Amazônia, ok? Mas não é só uma instituição como o INPE, que é brasileira, que analisa esse processo de desmatamento. A gente tem outras instituições. A gente, por exemplo, tem, por meio de satélite, a própria NASA, né, já identificou esse nível, né, de desmatamento. A gente pode observar por satélite também as queimadas, né, que ocorrem, né, na região amazônica, mas outras instituições internacionais. A gente tem aqui a Universidade de Oklahoma, né, nos Estados Unidos, que divulgou um estudo, né, pela revista científica, né, Nature Sustainability. Então, a Amazônia, no Brasil, já perdeu, segundo os dados, né, dessa pesquisa, já perdeu cerca de 400 mil quilômetros quadrados de floresta entre 2000 e 2017, né? E que não cessou, né? No caso aqui que a gente pode observar em 2009, né? Foi uma crescente. Então, essa divulgação do INPE, né? A gente pode perceber que esses dados que o INPE divulgou indicam um aumento de 278%, né, com relação ao período de 2017, né, e 2018 em relação ao desmatamento. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula aqui, né? Surpresa! Grato pela atenção. Olá, galerinha, aqui sou eu mais uma vez, Zé Uria de Caçaco, uma mensagem. Use máscara, meu filho, lave bem as mãos, cuide dos idosos, cuide das criancinhas, viu? Ó, estuda, cabeção. Estudar é o melhor caminho para mudar a vida e transformar o mundo. Valeu, galera. Grande abraço. Estamos aí, né? Vá lá na plataforma. Qualquer dúvida é só entrar em contato.